Bem-vindos a esta sessão paralela nesta conferência. Pretendemos, assim, levar a efeito, agora, com um tema muito específico, uma sessão que seja do interesse de vós, e então pretendemos, assim, apresentar o tema Violência Juvenil, Prevenir e Integrar. Para isso, teremos hoje connosco 4 oradores que vão colaborar com aquilo que é o seu conhecimento nas matérias específicas dos organismos que representam e, com isso, enriquecer o nosso conhecimento sobre estas matérias. Eu começaria, assim, pelo Sr. Comissário Miguel André Moreira Maio, que é Comissário da Polícia de Segurança Pública, é mestre em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna e apresenta, no fundo, como a sua experiência profissional, ser diretor dos Serviços de Segurança Escolar da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Vem assim como representante da DGEST. É membro da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta. Membro do Grupo Coordenador do Programa Escola Segura. Foi chefe da área operacional da 4ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Foi comandante da Esquadra Complexa de Segurança à residência do oficial Primeiro-Ministro da Divisão de Segurança Pública e a instalações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Foi comandante da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 4ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, comandante das Esquadras Destacadas de Olhão e de Lagos do Comando Distrital da PSP em Faro, comandante da Esquadra de Competência Territorial de Beja do Comando Distrital da PSP de Beja, foi chefe do Núcleo de Apoio Geral do Comando Distrital da PSP de Beja e foi membro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Ocidental, também da de Olhão, de Lagos e ainda de Beja. Vamos contar assim com a participação do Sr. Oficial da PSP, que vai assim apresentar agora a próxima sessão relativamente à segurança urbana, naquilo que pretende então apresentar. O Sr. Comissário terá, espero que consiga cumprir, tendo em conta que vamos um pouco atrasados, 10 minutos para a sua apresentação. A partir dos 10 minutos eu vou pedir-lhe que finalize. O meu trabalho é sempre um trabalho ingrato, mas tentarei que possamos fazer isto dentro do tempo. Está bem? Muito obrigado, Sr. Comissário. E assim vamos tentar cumprir o tempo da nossa sessão, de modo a que depois, no fim, eu consiga colher as conclusões para vos alertar daquilo que será algo importante a reter nestas sessões e que também depois será publicado pela organização como o resultado destas conferências. Sr. Comissário, faz favor. Muito obrigado, Sr. Coronel. Boa tarde a todos. Eu vou tentar então ser bastante breve e o que vos trouxe aqui, articulando também com os demais oradores, não é nada algo muito técnico, portanto tentarei fazer aqui uma breve exposição do que é a Direção de Serviços de Segurança Escolar, de que forma é que ela pode contribuir para a prevenção da delinquência juvenil e começaria já por vos apresentar este primeiro slide em que a ideia que quero passar é que a escola deve ser um espaço de todos e para todos. Para isso, muito contribui a segurança. Portanto, o facto da escola ser um espaço seguro de aprendizagem, de sã convivência, transmissão de valores, é o que permite o verdadeiro desígnio do direito à educação, pelo que a prevenção de comportamentos desviantes e ou delinquentes assume especial relevância. A segurança intervém diretamente na predisposição das crianças e jovens para aprender, portanto, só num espaço seguro é que eles têm essa predisposição, e esta mesma segurança no meio escolar assume então uma importância fundamental, quer na perspectiva da gestão escolar, quer na da comunidade educativa, seja ela através dos alunos, pais, encarregados de educação, professores, pessoal não docente. E tem como finalidade contribuir para a implementação de um ambiente de estabilidade, tranquilidade e de confiança,
favorável à integração e à socialização de todos os agentes desse sistema educativo. A nossa Direção de Serviços é uma unidade orgânica nuclear da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Ministério da Educação, de âmbito nacional. As nossas atribuições, que estão previstas na Portaria 29/2013, portanto não me vou alongar para não perder tempo aqui nestas questões legais, mas estão lá contempladas com a criação da DGEST em 2013. Daqui destaca efetivamente a promoção e acompanhamento dos programas de intervenção, a monitorização das ocorrências, os trabalhos em parceria e estabelecer prioridades de intervenção e em rede. A nossa missão, efetivamente, é contribuir para a construção de ambientes escolares seguros, saudáveis, de respeito e cooperantes, fomentando a dignidade da pessoa humana e a participação da comunidade escolar no exercício de uma cidadania ativa. Aliás, a própria Direção-Geral da Educação, portanto, de forma integrada no próprio Ministério da Educação, tem a estratégia de educação para a cidadania, que muito trabalho tem desenvolvido nesta temática, inclusivamente com o programa de Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. A nossa visão, portanto, é ser o parceiro de referência para a escola pública e demais atores com uma intervenção social no setor da educação. Isto porque, efetivamente, as ocorrências têm sempre um contexto social, e ainda esta manhã ouvimos no primeiro painel, quando de facto se disse que as questões de segurança são, muitas delas, se não todas elas, provenientes de um contexto social. Daí, obviamente, esta importância. A nossa estrutura orgânica, portanto, também não vou perder aqui muito tempo, tem um diretor de serviços, secretariado e tem 2 unidades. As 2 unidades, portanto, uma de acompanhamento das escolas, que, e não me alongando, essencialmente acompanha os modelos de intervenção e execução, quer a nível nacional, quer internacional, realizar visitas de trabalho e definição de estratégias para a resolução e identificação de alguns problemas junto dos agrupamentos escolares, produzir informação e desenvolver procedimentos de monitorização e acompanhamento local e situacional. Depois temos uma unidade de formação, mais recentemente criada, que tem como objetivo, e está a dar os primeiros passos nesse sentido, de manter uma permanente articulação e cooperação na área da formação em segurança escolar, nomeadamente com as forças de segurança, com quem depois, efetivamente, é a intenção estabelecer aqui algumas parcerias e que as ações de sensibilização que são já tão amplamente dadas, quer pela PSP, quer pela GNR, efetivamente se ajustem àquilo que é o quadro de necessidades de cada agrupamento e de cada região. Uma vez que, como todos sabemos, as necessidades atuais de um agrupamento em Odmira não serão necessariamente as mesmas de um em Vila Real de Trás-os-Montes. Portanto, tem que haver essa projeção, tem que haver essa integração e essa intervenção conjunta. Depois também temos uma área que lhe podemos chamar a nossa área mais operacional, que é constituída pelos vigilantes de segurança escolar, que são elementos provenientes das forças de segurança, nomeadamente PSP e GNR, e que, em situação de reserva ou pré-apresentação, desenvolvem um trabalho junto dos agrupamentos de escolas, nomeadamente no zelo pelo cumprimento dos regulamentos da escola em que estão inseridos, impedir a prática de qualquer tipo de agressão, contribuir para a sensibilização dos alunos na área da segurança escolar, fiscalizar e informar do estado de conservação das infraestruturas, portanto, de segurança de pessoas e bens, defender os direitos das crianças e dos jovens. Relativamente à monitorização de que há pouco falei, nós temos um sistema de informação de segurança escolar, curiosamente foi criado aqui com um colega de painel, o Sr. Superintendente José Fernandes, no tempo em que era diretor, na altura era do Gabinete de Coordenador de Segurança Escolar, portanto foi quem criou este sistema, e este sistema efetivamente visa monitorizar as ocorrências de segurança escolar que nos são comunicadas pelos diretores dos agrupamentos de escolas. Obviamente que isto carece sempre de uma permanente sensibilização junto das próprias escolas para que nos sinalizem e nos identifiquem os casos de violência em meio escolar, e essa gestão dessa informação é feita exclusivamente pela nossa Direção de Serviços, que recolhe os dados sobre segurança escolar, sobre casos de indisciplina, de violência, e que monitoriza essas ocorrências e faz um contacto permanente com as direções dos agrupamentos e com as delegações regionais da educação.
Em termos de distribuição das ocorrências, só para também termos aqui um bocadinho a caracterização daquilo que falamos, no último ano letivo tivemos 31% das ocorrências na região norte, sendo que 36% dos agrupamentos de escolas, estamos a falar de 809 agrupamentos, 36% são também na região norte. Tivemos 6% no centro, portanto aqui especialmente que estamos em Coimbra, e tem o centro 18% do total dos agrupamentos de escolas existentes no país. 4% de ocorrências no Alentejo, 11% no Algarve e 48% em Lisboa, sendo que Lisboa também tem um grande peso ao nível de unidades orgânicas, portanto 48% dos agrupamentos de escolas. Relativamente à tipologia, temos a grande maioria, 68%, identificada e comunicada pelos agrupamentos de escolas, são de atos contra a liberdade e a integridade física das pessoas, depois 11% contra a honra e o bom nome e apenas 6% contra bens e equipamentos escolares. Obviamente, e ainda há pouco quando falava na necessidade de sensibilização e efetivamente que todos os diretores de agrupamentos percebam a importância desta comunicação, é que, e vamos ver com um colega de painel mais à frente, tem havido uma oscilação entre o número de atos contra a honra e o bom nome e contra a liberdade e a integridade física. E, efetivamente, nós continuamos a chegar uma grande maioria, a esmagadora maioria, ao nível dos atos contra a liberdade e a integridade física, talvez ainda porque precisemos de fazer uma sensibilização para as questões que, mesmo tratando-se de uma pequena injúria, de uma pequena difamação, pequena, entre aspas, obviamente, mas ela também deve ser reportada e deve ser também essa situação monitorizada e tratada da mesma forma e com o mesmo profissionalismo que todas as outras. Portanto, não é só quando há uma violência física, não é só quando há uma agressão que nos devemos preocupar. Isto começa muito antes, portanto, a montante, e de facto todas as formas de violência devem ser encaradas da mesma forma e com a mesma importância. Relativamente às ocorrências que nos chegaram ao conhecimento, portanto, todas elas depois têm direito a uma monitorização e um encaminhamento, e só para termos aqui uma ordem de grandeza, portanto, 21% delas são comunicadas à PSP, as equipas da Escola Segura, 10% à GNR, depois temos CPCJ 13% e temos 38% ao nível das próprias direções de agrupamento e com as delegações regionais. Em termos de local, onde temos mais ocorrências, são efetivamente no recreio, e isto não é uma grande novidade que eu vos trago aqui. O que efetivamente isto retrata é a necessidade do desenvolvimento de competências socioemocionais a todas as crianças e jovens. Efetivamente, eles saberem socializar num país cada vez mais multicultural. Só para termos ideia, ainda ontem estive numa escola em Odivelas que acomoda 54 nacionalidades diferentes. Obviamente são 54 culturas diferentes, são 54 formas de reação e de pensamento perante o mesmo comportamento de forma diferente. Portanto, efetivamente, se queremos uma escola de todos e para todos, se queremos acomodar todas estas diferentes culturas e diferentes formas de pensamento, temos efetivamente capacitar os nossos jovens, os nossos professores, os nossos funcionários destas competências socioemocionais, da gestão de conflitos e de sabermos respeitar a ideia e o pensamento do outro. Relativamente também ao mesmo universo de ocorrências, portanto, ao nível das vítimas temos 40% do sexo masculino e 60% do sexo feminino, sendo que 74% deles são alunos. Relativamente aos agressores, e aqui poderá ser uma novidade para alguns dos presentes, portanto, temos 21% do sexo masculino e 79% do sexo feminino. Recentes estudos já apontam efetivamente para as questões do aumento do cyberbullying e daí o reflexo destes dados. Portanto, são as raparigas, ou neste caso são as crianças e os jovens do sexo feminino, quem mais pratica este tipo de comportamentos, digamos assim. Portanto, 79% temos uma margem diferenciadora relativamente aos agressores masculinos. Sendo que, de todo este total, estamos a falar de 86% de alunos, 8% familiares e 2% ex-alunos. Já estou mesmo a terminar.
É o último slide. Relativamente à intervenção e àquilo que é a nossa estratégia de atuação da Direção de Serviços de Segurança Escolar, portanto, evidenciamos uma necessidade e queremos pautar o nosso trabalho precisamente pela recolha de mais informação, uma melhor caracterização, mais conhecimento para nos permitir melhores decisões e decisões efetivamente ajustadas às realidades distintas que temos em 809 agrupamentos, em 18 distritos e, obviamente, cada um com as suas especificidades. Portanto, essa mais informação e melhor caracterização também é decorrente da articulação, da permanente articulação com as forças de segurança, especialmente com o grupo coordenador do programa Escola Segura e, obviamente, não poderia também deixar de ser, quando hoje se falou nos contratos de locais de segurança, não serem só um protocolo para ser assinado, efetivamente também com as respostas que há a nível local, porque só assim se consegue, efetivamente, contribuir para uma escola mais segura e conseguirmos focar a nossa intervenção não tanto na reação, mas mais na prevenção destes comportamentos. Obrigado, Sr. Coronel. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Comissário. O Sr. Comissário Miguel Maio apresentou-nos aqui uma sessão que faremos o resumo dela no final desta... Deixem-me só ver se eu consigo... passar para... Karina, se não se importa, ele não passou aqui para... Está a atuar por ali e o rato não mexe. Esta é a próxima? Não, esta é que acabou. Agora já mexe. O rato foge. Está bom. Agora é aquela. Ora bem, no seguimento da nossa sessão, e tendo em conta que eu farei depois o resumo daquilo que são os fatores a reter das apresentações dos nossos oradores, no final das 4 apresentações. E tendo em conta aquilo que apresentou, e no fundo, para seguirmos o programa, que apresentou o Sr. Comissário Miguel Maio, e que apontou muito para o seu colega de serviço e antecessor em algumas destas áreas, e pela experiência que tem exatamente no tema que estamos a tratar hoje, passaria então ao seu superintendente José Fernandes, que é segundo comandante da Polícia Municipal de Lisboa, mas que está aqui pela experiência vasta que tem na área que estamos a tratar. O seu superintendente José Fernandes é superintendente da PSP, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, licenciado em Ciências Policiais pela então Escola Superior de Polícia, pós-graduado em Política Internacional e Resolução de Conflitos pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, mestre em Sociedades e Políticas Europeias pelo ISCTE e doutor em Ciências Sociais em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É investigador ainda de 2 centros de investigação, em Administração e Políticas Públicas no ISPS, e ainda investigador no âmbito do ICPOL, que é o Instituto de Investigação da Escola Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. É professor auxiliar convidado no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, tem o curso de Auditor de Defesa Nacional, no Instituto de Defesa Nacional, e o curso de Direção e Estratégia Policial no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Tem desempenhado várias funções, nomeadamente na PSP, na Inspeção-Geral da Administração Interna, na área da reinserção social do Ministério da Justiça e na segurança escolar, uma área bastante importante para aquilo que estamos a tratar neste momento do Ministério da Educação. Sr. Superintendente, faz favor, também gostaria que cumprisse os respectivos 10 minutos. Muito obrigado. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Coronel Carlos Costa, enquanto moderador da mesa. Cumprimento igualmente os colegas de painel e, obviamente, a quem nos ligam várias articulações anteriores funcionais e cumprimento todos os presentes. Como disse o Sr. Coronel Carlos Costa, neste momento estou a exercer as funções de segundo comandante da Polícia Municipal de Lisboa. Se calhar, se fosse só por essas funções, não estaria aqui hoje, por uma razão muito simples. Gosto de falar daquilo que conheço e daquilo que sei. E, portanto,
Há muitos anos iniciei-me nestas funções, relacionada com os menores e com os delinquentes, em 94 numa dupla perspectiva, profissional através da Comissão de Proteção de Menores de Oeiras e pessoal com o nascimento do meu filho. Portanto, fui, obviamente, bafejado com isso. Depois, mais tarde, não interessa, mas vim e exerci funções aqui em Coimbra, na antiga tutoria, que hoje é o Centro Educativo dos Olivais de Coimbra, e apanho a transição, e é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje. Ou seja, eu vou passando... Portanto, delinquência juvenil, a necessária intervenção responsabilizante. A partir de 2001, e já agora vamos, porque eu quero mesmo cumprir aquilo que foi terminado, o que é que acontece? Obviamente, quem está nesta sala sabe isso. Portugal, com a implantação da República, houve várias alterações em várias áreas, nomeadamente até policial, quando a Polícia Civil depois deixa de ser Polícia Civil e passa a ser Polícia Cívica, é criada a Guarda Nacional Republicana, e também na área da infância e juventude. Em 1911 é publicada a Lei da Infância e da Juventude, uma das leis mais progressistas na altura, então, da Europa, mas a Primeira República, que vai até 1926 ou 28, de acordo com os historiadores, foi muito conturbada, tanto que esta lei criou, digamos, os tribunais de menores, vamos chamar assim para simplificar, com os refúgios centrais anexos a esses tribunais, e aqui o de Coimbra, portanto, é também criado em 1911, e o centro, na altura não se chamava assim, antiga tutoria, só começa a funcionar em 1927, portanto, passado 16 anos. E veio até ao dia 1 de janeiro de 2001. E, portanto, é um modelo profundamente assistencialista, ou seja, atendendo aos problemas que se vivia na altura, muita pobreza, miúdos com dificuldade, e ainda apanhei alguns que estavam ali, que iam ficando, que se iam arrastando, e o dia 1 de janeiro, obviamente quem está na sala sabe isso, são publicadas a Lei Tutelar Educativa e a Lei de Promoção de Crianças e Jovens em Perigo em setembro de 1999, só que nunca mais entravam em vigor. O que é que acontece? Há um carjacking na altura com uma atriz muito conhecida, que é a Lídia Franco, na CREL, julho de 2000, e houve uma aceleração para a entrada em vigor da Lei Tutelar Educativa e da Lei de Proteção, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2001 e passa a ser um modelo responsabilizante com a intervenção da área da justiça já dos 12 aos 16 anos. Este modelo é responsabilizante e essa é a nota que eu gostaria de trazer aqui, se calhar com alguns anos de atraso, porque foi algo que me chocou. Eu estive aqui, fui diretor do Centro Educativo dos Olivais, que começou a ter essa designação a partir do dia 1 de janeiro de 2001, depois fui diretor regional e tinha 5 centros educativos. Na altura havia 13 centros educativos. Em 2006 pertencia a uma comissão de reforma dos centros educativos e passaram a ser 6 e hoje serão 6 ou 7. Inicialmente até com muita aplicação das medidas para o regime fechado, para quem conhece isto, porque a maior parte dos magistrados da área dos menores entendiam que só de fechado é que eles não fugiam, não saíam. Bem, e passa a ser um modelo responsabilizador. Mas responsabilizador de quem? Dos jovens. E, portanto, todas aquelas variáveis que estão pré-família, escola, não tenho assistido, mas provavelmente se calhar por tenho estado distraído, a uma responsabilização semelhante. E, portanto, temos jovens internados com 12, 13, 14 anos. E é brutal, para quem trabalha nestas áreas, é terrível ser privado da liberdade. Ok? Não se chamam presos porque eles são inimputáveis em razão da idade, como nós sabemos, quem trabalha nesta área, mas é duríssimo. E, portanto, quando entram nos centros educativos, e estamos a falar da última medida, das que estão na Lei Tutelar Educativa, porque elas vão desde a admoestação até ao internamento em centro educativo. Esta é a medida institucional. Todas as outras se revelaram insuficientes. Todas as outras variáveis se revelaram incapazes. Família, escola, amigos e assim sucessivamente. E é por isso é que este modelo, que eu chamo modelo responsabilizador, obviamente sofre de alguma, se quiserem, ampla, digamos, divulgação, justificação, porque há outras pessoas, há outros intervenientes, há outros atores que também têm que ser responsabilizados. Só assim se consegue prevenir para que não haja delinquência juvenil. Bem, então isto, obviamente toda a gente sabe o que é. Juridicamente, o que é a delinquência? É o que a lei diz que ela é. Em Portugal diz que a partir dos 12 anos até aos 16, obviamente, é considerado. Porquê? Porque é inimputável em razão de idade e, portanto, até aos 12 anos, segurança social, a partir dos 16 é a lei penal. Mas delinquir deriva etimologicamente do verbo latino delinquere, quer dizer, como
gosto muito de utilizar esta questão etimológica, para já porque tive latim, talvez seja dos poucos casos, mas tive latim, portanto, isto não é dos poucos casos, tem a ver com a idade, obviamente, quem está aqui que não tem esta idade, provavelmente já não teve latim, era algo que estava em vias de extinção. Mas às vezes, porquê? Porque original, cometer falta, pecar, errar. Então há claramente um significado jurídico ou legal e há outro que é psicológico. Por isso é que há uns dias atrás, 3 ou 4 dias, veio a comissão que fiscaliza os centros educativos falar das questões de doença mental. Porque muitos destes jovens que estão em centro educativo não deviam lá estar. Porque se são inimputáveis em razão da idade, eles também podem ser inimputáveis em razão da anomalia psíquica. E isso não tem limite de idade. Só que não há outro local para os guardar. Eu era diretor aqui, recebi um jovem que em Bragança, na zona de Bragança, tinha morto, não há outra forma de o dizer, mandou um miúdo com 5, 6 anos para um poço. E matou-o, fogou. E quando ele dá a entrada no Centro Educativo Os Olivais, pensei, mas este é uma pessoa, este é um jovem, e ele foi internado para a sua proteção, porque se ficasse na aldeia linchavam-no, e portanto iriam vingar-se. Mas não era aquele o centro para ele estar. Portanto, nós não podemos esquecer esta parte psicológica. Qual é o jovem e o seu mundo? Aliás, o comissário Miguel Maio falou da escola, mas há o jovem, há os amigos, há a família, e há aqui uma espécie de um turbilhão quando está num processo de crescimento, que tem que ser. Por isso é que, mas isso era eu, porque na altura, se calhar tinha as minhas ideias, e hoje continuo a ter, mas eu, com os técnicos que trabalhava aqui, dizia-lhe, nós temos de ter aqui um modelo de responsabilização compreensiva. Ou seja, nós não podemos deixar de compreender o que está, digamos, a montante e que leva à prática destes atos. Caso contrário, nós não conseguimos fazer uma intervenção técnica adequada e de acordo com aquilo que tem que ser. Porquê? Qual é que é a ideia? A ideia não é que o jovem viva internado. Não é que aquele jovem venha a ser adulto e viva preso. A ideia é que aquele jovem consiga viver em liberdade, cumprindo a lei e respeitando as regras societárias. É só isso. É tão simples quanto isso. E, portanto, isto é difícil. A escola... Eu também, aliás, o Miguel Maio teve a amabilidade, não tinha que o fazer, mas eu estive no Gabinete de Segurança Escolar, gostei muito e, portanto, andei por várias escolas. E deixem-me dizer uma coisa. Alguns professores, e alguns estarão aqui, fazem um trabalho absolutamente excepcional. Excepcional. Quando foi a crise da Troika, muitas das escolas foram as âncoras de algumas famílias, porque aqueles jovens, a única refeição que comiam era a que comiam na escola. Portanto, quando nós fizermos essas avaliações de professor, aliás, com as generalizações, tenhamos cuidado, porque há excelentes professores. Há outros que dão aulas na escola. Continuando. O que é o menor? Reparem, é só isso. Está em formação, como pessoa e como cidadão. Situa sempre na fase da adolescência. Estão a ver? Quem já andou de avião, aquela primeira fase inicial... que vai tudo a abanar, não é? Quer dizer, é a voz, são os pelinhos, é as maminhas, desculpem-me assim, isto se calhar não se pode dizer e vou ter problemas depois aí. É tudo. Não gosto do que sou, não gosto do que vejo, mas aquilo vai estabilizar. Temos que dar tempo. Sei. Vá, acompanhar, ok? Proteger a fuselagem, tá? Depois, é tal noção de crise e adota comportamentos de risco, ensaio e transgressão. Tanto que eu andei 30 e tal anos a escapar. E depois, aos 30 e tal, fui para o centro educativo. Tinha que ir, porque eu também tive estas coisinhas. Também transgredi algumas vezes. Não fui apanhado. Percebem isso? E, portanto, eu digo, olha, foi só uma questão de tempo. E, portanto, aos 33 anos, entrei em centro educativo. Bem, isto aqui é só para perceberem, ou seja, no fundo a cadeia não é meu. Isto é uma adaptação de influências que podem contribuir para o comportamento delinquente. Então, como é que é para evitar que haja comportamento delinquente? É tudo aquilo que pode levar a que seja evitado para que não aconteça. Nomeadamente, os tais fatores que podem prevenir, fatores de proteção e prevenção. Área individual, as competências pessoais e sociais, as características da resiliência, portanto, tem a ver com as pessoas, com os jovens, autonomia e confiança no próprio e nos outros e interesses diversificados. Isto ajuda a que se não pratiquem esses atos. Mas depois também temos a área familiar, modelos parentais consistentes e funcionais, envolvimento e participação no processo educativo menor. Uma professora, não vale a pena agora, Ana Almeida, na altura da Faculdade da Universidade do Minho, fez um estudo interessante no Val do Ave. Analisando famílias com algumas características semelhantes, porque é que uns tinham bom aproveitamento escolar e outros não tinham? Uma razão muito simples. Bastava uma coisa simples. No caso dos que tinham bom aproveitamento escolar, os pais interessavam-se pelo percurso escolar dos filhos. Iam à escola. Uma coisa tão simples quanto isso.
olha, como é que está, como é que não. E até iam à escola, neste caso não era para bater nos professores, que às vezes também vão furiosos, era mesmo para ajudar os filhos. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Isso. O Carlos Costa já evidenciou aquilo que é a minha falta de capacidade de síntese, mas eu vou tentar. E hoje também não ia ter lá aqui, portanto, não era agora que eu estava à espera que ela aparecesse. Na área escolar e formativa, oportunidades de... Escutem, todos estudam. Carlos Costa, permita-me isto. Quando estava aqui no centro educativo, eu queria uns ateliês. E um era mecânica. E o senhor professor disse, mas, senhor diretor, como é que é? Estruturava, queria estruturar umas coisas muito simples. E eu disse, não, isto hoje vai ser diferente. Isto vai ser diferente. Telefonei um amigo que tinha uma oficina e disse, tens aí algum carro velho que já não se usa e tal? Tenho. Então fomos no local, para o centro. Cheguei hoje e disse ao seu professor, eu vou apresentar aqui o ateliê. Meus caros jovens, isto é muito simples. Quando este carro estiver arranjado, pintado e a trabalhar, aqui dentro do centro, eu sou oficial de polícia, mas vocês vão dar uma volta. Ficámos com um semestre sem nada para dar. Estavam estimulados. Portanto, tivemos que arranjar outra coisa para o outro semestre. Percebem? Tão simples quanto isso. Ocupação dos tempos livres, claro. Respostas profissionalizantes e contacto com figuras adultas e autoridades significantes. Fiz uma coisa muito gira aqui com o professor Eduardo Sá, que eram os tutores, que agora já há nas escolas, aquelas figuras, e essas figuras responsabilizantes muitas vezes eram o quê? A cozinheira, era com quem eles falavam. Às vezes até figuras muito populares lá, tens de ter juizinho, tem cuidado, estão a ver? E depois, obviamente, a área social, a exposição a modelos sociais positivos com rede de apoio e coesão social. Estas são as causas, não, estas são as possibilidades que há em várias áreas de evitar que haja delinquência. É por isso que o modelo responsabilizante também tem que abranger estes atores. E era isso que eu queria um pouco transmitir aqui nesta exposição. E, portanto, este autor diz que, o Jorge Bernardo Shaw diz, liberdade significa responsabilidade. Mas depois diz, é por isso que tanta gente tem medo dela. Então vá, muito obrigado pela atenção. Ora bem, no seguimento das nossas sessões, temos agora para nos apresentar o programa Escolhas a doutora Maria de La Salete Lemos, licenciada em Sociologia pela Universidade de Coimbra, com pós-graduação em Empreendedorismo e Desenvolvimento do Território pelo Politécnico do Porto e é coordenadora do programa Escolhas da Zona Norte e Centro do Alto Comissariado para as Migrações. Doutora, faz favor. Muito boa tarde a todos e a todos. Aproveito para cumprimentar o Sr. Coronel Carlos Costa, os colegas de painel e todos os presentes. Eu também vou tentar ser sucinta, mas nem sempre é fácil, não é? Mas, de qualquer das formas, o meu objetivo aqui é apresentar o programa Escolhas de uma forma muito sucinta, no sentido também, porque o programa Escolhas é um programa de prevenção, essencialmente, e a violência juvenil acaba por ser também um dos critérios com que intervimos no âmbito do programa Escolhas. Vamos lá ver se eu me consigo aqui orientar com isto. Muito bem. O programa Escolhas, e não foi à toa que o colega do painel anterior falou sobre os acontecimentos de 2001, porque também 2001 ditou a criação do programa Escolhas nos seguimentos também desses acontecimentos na CREL, e portanto algumas das coisas que eu vou falar acabam por se cruzar um bocadinho também com aquilo que foi dito anteriormente. E portanto o programa Escolhas é um programa governamental de âmbito nacional, que inicialmente foi promovido pela Presidência do Conselho de Ministros, atualmente está na pasta da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e está integrado no Alto Comissariado para as Migrações. O programa Escolhas começou como um projeto piloto entre 2001 e 2003 e essencialmente, e por causa destes acontecimentos, o seu foco era na prevenção da criminalidade e da delinquência juvenil em territórios, em bairros sociais dos distritos de Porto, Lisboa e Setúbal. Após esta fase piloto, e uma vez que era muito circunscrita a determinados territórios e para evitar também muito esta questão da descriminalização e da discriminação destes territórios, optou-se a partir de 2004 até os dias de hoje por ter um alargamento de âmbito nacional e o seu foco ser na área da inclusão digital. E aqui entra muito também as questões da prevenção. Portanto, a nossa missão é promover a integração social,
a igualdade de oportunidades na educação e no emprego, o combate à discriminação social, a participação cívica e o reforço da coesão social. Destina-se a todas as crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos, particularmente os provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis. O nosso modelo de governança privilegia o financiamento de intervenções desenhadas, implementadas e avaliadas por consórcios locais, compostos por diversos tipos de entidades, quer públicas, quer privadas. Para terem uma ideia, em termos de representação, as entidades estão mais representadas nos consórcios que idealizaram, construíram e implementam os projetos de escolhas. Temos aqui à cabeça as escolas e os agrupamentos de escolas, até porque nesta faixa etária, dos 6 aos 25, a escola acaba por ser o foco central da vida destas crianças e jovens, e portanto as escolas também têm aqui muito interesse em promover também aqui alguns projetos nos seus locais de intervenção. Seguidas das câmaras municipais, que também com grande foco, até porque as questões da segurança, da prevenção dos comportamentos acaba por ser também algo muito importante em termos de câmaras, juntas de freguesia, comissões de proteção de crianças e jovens também, obviamente, IPSS, e entre outras entidades, mas eu gostaria aqui de destacar também as questões das forças de segurança. É algo que há algum tempo que, em termos do programa, é nosso anseio, que cada vez mais haja a participação das forças de segurança nestes consórcios, que são locais, e que, portanto, é importante também cada vez mais que consigamos ter as forças de segurança nestes consórcios dos projetos, porque acabam por também ter aqui um importante papel, no sentido de que, para desmistificar também muitas das vezes o papel que as polícias têm nestes territórios vulneráveis e que muitas das vezes tem uma conotação muito negativa, e a nossa ideia é, em articulação com as forças de segurança, também haver aqui um desenvolvimento, um papel mais positivo e ativo com estas crianças e jovens, pela sua história familiar e muitas vezes residencial, são mais propensos a atos mais ilícitos. Portanto, em termos das áreas estratégicas de intervenção, o programa incide em 3 medidas. Uma primeira medida relacionada com a educação, a formação, a qualificação e a inclusão digital, diz as coisas todas ao contrário, mas vai dar ao mesmo, e portanto o objetivo desta medida é contribuir para o sucesso escolar, para a redução do absentismo e abandono escolar, bem como para a formação, a qualificação profissional e o desenvolvimento de competências, nomeadamente as digitais. Aqui, obviamente, que estas áreas são áreas muito abrangentes e sempre realizadas em rede com diversas entidades, nomeadamente as áreas em questão. A título de exemplo, trago aqui algumas atividades que são realizadas no âmbito dos projetos: apoio escolar, orientação em métodos de estudo, utilização de plataformas, animação de recreios, atividades de mediação, estágios curriculares, integração e encaminhamento para a formação profissional, portanto, uma série de atividades, nomeadamente também relacionadas com as tecnologias de informação e comunicação. A segunda área estratégica é o emprego e empreendedorismo. Aqui também com o objetivo de contribuir para a promoção do emprego e da estabilidade e da empregabilidade, favorecendo aqui a transição para o mercado de trabalho, bem como também apoiar algumas iniciativas empreendedoras, e também temos aqui alguns exemplos de algumas atividades que são realizadas nos projetos, como o apoio na definição de projetos de vida. Percebemos que muitas das vezes estes jovens precisam aqui de alguma orientação, porque não sabem muito bem o que é que querem fazer no seu futuro, que percurso escolar e profissional precisam de fazer, portanto, tem aqui muita esta orientação, desenvolvimento de competências relacionadas com a empregabilidade, com o empreendedorismo, orientação profissional, e também aqui, muitas das vezes, facultar experiências profissionais em contexto real de trabalho. Muitas das vezes eles não sabem muito bem que querem ser, e às vezes, através dessas experiências, acabam por ser importante para poderem depois definir o seu percurso. Uma terceira medida é relacionada mais aqui com a questão da dinamização comunitária, da saúde, muito por causa também das questões da pandemia, a participação e acima de tudo, também a cidadania, que é algo que também se trabalha muito no âmbito do programa Escolhas. Portanto, esta medida visa contribuir para a promoção da saúde, da prática desportiva, da participação em atividades artísticas e culturais. Também aqui a educação não formal é muito importante, permitindo aqui também o desenvolvimento de várias competências a nível pessoal e social dos participantes. Também trago aqui alguns exemplos de atividades no âmbito desportivo, diversa ordem, artísticas e culturais, comunitárias, ações de sensibilização temáticas também muito, e aqui muitas das vezes as forças de segurança também entram muito aqui nestas ações de sensibilização para diversos temas junto dos jovens dos projetos, e atividades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Para terem uma ideia, atualmente o programa Escolhas está na 8ª geração, e neste momento estamos a apoiar 105 projetos.
que podem ver aí também a distribuição. Temos 30 projetos no Norte, 19 no Centro, 38 em Lisboa, 11 no Alentejo, 4 no Algarve e 3 nas regiões autónomas, 1 nos Açores e 2 na Madeira. E, portanto, temos projetos em todas as capitais de distrito, com exceção de Aveiro e Viana do Castelo, e estamos a ter intervenção em 68 concelhos. Ao nível da nossa intervenção, nós costumamos defender que fazemos uma intervenção de 360 graus em 365 dias por ano. Isto é, obviamente, uma metáfora, mas a ideia dos 360 graus é que, de alguma forma, a intervenção local tem que ser sistémica e multidimensional. Por isso é que é importante, apesar do programa ser orientado para as crianças e jovens, que haja aqui também um envolvimento da comunidade, da escola e da família. Em 365 dias, porque achamos que aqui é importante este acompanhamento regular, sistemático e constante, de forma a consigamos aqui promover algumas mudanças nas trajetórias de vida das crianças e jovens que envolvemos. Queria aqui também só partilhar convosco e, de certa forma, qual é a nossa linha de pensamento no que se refere aqui ao nosso contributo para para a coesão social, digamos assim, dos diferentes territórios. No programa Escolha dos pressupostos operacionais do desenvolvimento das crianças e jovens, estruturam-se numa abordagem positiva da inclusão social e que se desagrega, segundo nós, em três escalas que acabam por se complementar, ao nível do indivíduo, da comunidade e do mundo. Portanto, numa primeira fase, o objetivo é trabalhar o indivíduo muito ao nível da sua capacidade de resiliência, em que aqui tentamos trabalhar muitas questões da identidade positiva, não é? Fazer acreditar que estes jovens têm potencialidades e que, independentemente dos territórios onde nascem, podem aqui, de certa forma, construir uma identidade positiva sobre si próprio e têm potencialidades para, muitas das vezes, cortar o ciclo vicioso em que a sua família se encontra. E, portanto, é importante aqui esta questão da identidade positiva, estimular e favorecer o sucesso, promover também o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e promover também muito aqui esta interação positiva entre as crianças e jovens. Peço desculpa, acho que é por azar, é o meu telefone que está a tocar. A altura é ideal. Muito bem, peço desculpa. Eu achava que ele estava no silêncio. Desculpem. Não, não está. Isso, obrigada. Peço desculpa, eu tenho sempre no silêncio e hoje não. Então, outra questão que também trabalhamos muito é a relação do indivíduo com a comunidade e, portanto, aqui trabalhamos muito a questão da integração e da interação dos jovens na comunidade, promovendo aqui muitas atividades comunitárias com gerações mais velhas para desenvolver também aqui um sentimento de pertença. Também consideramos que, ao trabalharmos muito aumentarmos a rede de contactos destes miúdos, ao promovermos, proporcionarmos, digamos assim, experiências que eles de outra forma não conseguiam ter, estamos-lhes a dar também uma perspectiva mais alargada do que é o mundo, aumentamos o seu capital social, trabalhamos muito a capacidade de tolerância que eles têm para uns com os outros, de forma a que possamos aqui em conjunto trabalhar aqui e contribuir para aquilo que nós chamamos aqui de coesão social. Quase a terminar. Achamos que, e o programa Escolhas é um programa essencialmente de intervenção comunitária, portanto, o foco da sua intervenção é na comunidade e, portanto, achamos que conseguimos garantir uma grande proximidade com os participantes, existindo uma grande relação de confiança, e é isto que eu acho que é mais valia dos projetos de escolhas, é que há aqui uma grande relação de confiança e de proximidade com as crianças e jovens e com as suas famílias, sendo muitas das vezes os projetos a casa, digamos assim, destes jovens, onde eles passam a maior parte do tempo. Promovemos uma intervenção com base na prevenção de comportamentos hostis e agressivos e de combate a qualquer forma de violência junto dos participantes e das suas comunidades e consideramos que contribuímos para a estabilidade social, nomeadamente junto destas crianças e jovens dos territórios onde o programa Escolhas intervém, tendo em conta também os meios e os recursos de que dispomos, que não são os melhores, mas que se tenta fazer o melhor que se pode com aquilo que se tem. Mesmo só para terminar, só aqui para partilhar aqui alguns dados para terem uma noção do nosso universo nesta geração, neste momento de janeiro de 2021 a 30 de setembro de 2022, envolvemos até ao momento 32.815
indivíduos. Destes, 24.506 são crianças e jovens, seguido depois de familiares e outros. Aqui outros participantes são os professores, técnicos de instituições, auxiliares, assistentes operacionais das escolas, portanto, todas as pessoas que, de certa forma, impactam na vida destas crianças e jovens, sendo que 52,7% são do sexo feminino e 47,3% do sexo masculino. Por último, para além destes 32.815 indivíduos, cerca de 25% são descendentes de migrantes, 16,8% são das comunidades ciganas e, agora mais recentemente, nestas duas últimas gerações, 0,85% de refugiados, que começam também a ser alvo da nossa intervenção. E muito obrigada e desculpem. Ora bem, até está a correr bastante bem, estamos só a fugir um ao outro minuto dos 10 minutos, mas estamos a conseguir levar o nosso intento. Agora, e por último, dos 4 oradores que temos para falar nesta tarde, temos então o Sr. Intendente Hugo Guinote, que é o chefe de Divisão de Prevenção Pública e Proximidade da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, é também, em acumulação de funções, o oficial de Direitos Humanos da PSP, é licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, tem experiência de comando de esquadra de várias esquadras da PSP e, durante 2 anos, exerceu docência no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna. Sr. Intendente, faz favor, vamos tentar os 10 minutos para, se conseguirmos, ainda conseguimos uma outra pergunta no final. Muito obrigado. Sr. Coronel, muito obrigado. Começo por cumprimentar os e as presentes neste fórum e agradecer, sobretudo, ao Ministério da Administração Interna por mais uma vez ter possibilitado à Polícia de Segurança Pública estar presente neste evento e partilhar as nossas experiências com todos. Começávamos por enquadrar, para aqueles que não estão tão familiarizados com o conceito, o que é delinquência juvenil, no âmbito da segurança interna e, em concreto, na atividade policial. A delinquência juvenil é todo o ato que é praticado por um indivíduo com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos. É um facto qualificado como crime nos termos da Lei Tutelar Educativa. E para que nós percebamos o que é isto do fenómeno da delinquência juvenil, cumpre começar por esclarecer que ele, infelizmente, não é novidade em Portugal, nem tampouco é novidade no resto do mundo. Pelo contrário, Portugal, felizmente, recolhe tardiamente este tipo de influência, esta dinâmica da delinquência juvenil já surgiu há mais tempo e com contornos mais gravosos no resto do mundo e especificamente na Europa. Algumas das características do fenómeno da delinquência juvenil são estes que aqui estão expostos. O aumento de atos violentos praticados por jovem ou por grupos de jovens, episódios de violência gratuita sem que haja uma motivação que sustente esse tipo de atos. Grupos de jovens delinquentes existem em todos os Estados-membros. Há um aumento de episódios reincidentes, portanto começa a tornar-se um hábito de vida e um motivo para que esses grupos se juntem à prática deste tipo de atos. Existem cada vez mais jovens do sexo feminino a aderir a estes grupos delinquentes. Há um abaixamento do nível etário dos seus membros. O aumento das ligações entre a delinquência juvenil, o consumo, tráfico de estupefacientes e criminalidade praticada por adultos. Aumento da gravidade dos atos de violência racial e xenófoba. E as vítimas mais frequentes de tais práticas são igualmente jovens. Portanto, este é o cenário que nós encontramos na Europa. Existe ainda um outro conceito que cumpre também esclarecer, que é a diferença entre um grupo e um gangue. Muitas vezes utiliza-se numa linguagem, enfim, mais usual, mais corriqueira, o conceito de gangue. Existem algumas diferenças, se nós quisermos ser rigorosos. O grupo é um conjunto de jovens que não tem uma organização propriamente dita, que muitas vezes utiliza a cultura de grupo como uma fuga ao insucesso escolar, advém de famílias fragilizadas, tem uma ação limitada no tempo, é em regra constituída entre 3 a 30 elementos, tem no seu histórico percursos desviantes e ensaiam transgressivos, os ensaios transgressivos são apenas episódicos. O gangue, pelo contrário, é mais durável no tempo,
tem uma hierarquia perfeitamente organizada, com atribuição de funções claras entre os seus membros e com uma liderança fortes, a estrutura e o objeto criminal bem definidos como atos antissociais, tem uma unidade e solidariedade contra forças antagónicas, portanto existem relações de interajuda entre os diferentes grupos e entre os próprios grupos, entre os membros dos próprios grupos, e depois existem um código interno de conduta e sanções internas quando esse código é infringido. E os diferentes passos que os jovens acabam por percorrer para aderirem a estes grupos, nós procuramos aqui sintetizar, não estão aqui todos, mas se quisermos, dividindo em 4 momentos. A primeira fase da pré-identificação, em que concorrem para esta fase o facto do jovem estar sujeito quer a fatores intrínsecos, nomeadamente os problemas de conduta ou de personalidade, déficit cognitivo e as questões de saúde mental, que já há pouco aqui foi falado. Fatores extrínsecos, como um fraco suporte familiar, carência afetiva e uma descontextualização, pelo menos o jovem se o interpreta, do meio que o rodeia. E depois a procura de com quem se identificar, sendo que o jovem começa a interpretar o meio que o rodeia como um meio sempre hostil e injusto, a quem faltam referências que sejam alcançáveis. E, portanto, na procura de algo que o possa motivar, encontra ali quem o possa acolher. Isto vai dar aso à entrada na segunda fase, a fase da identificação, quando ocorre a afiliação a novos grupos, a alienação do seu círculo de vivência anterior, começa a quebrar os elos que tinha com outros, começa a estabelecer com novos, e envolvimento em práticas de culto grupal. Se der continuidade ao seu percurso desviante, entra na terceira fase, a fase da doutrinação, em que começa a crescer o sentimento de pertença ao grupo, a intolerância a outras ideias que não sejam as suas e a exposição e iniciação à violência, sobretudo a prática de atos de admissão, de rituais de admissão. E tudo isto vem depois culminar na última fase, que é a fase da ação, em que se começam a generalizar o cometimento de atos delinquentes. A atuação das forças de segurança no meio deste cenário prende-se, entre outras orientações, como não podia deixar de ser, aquelas que são definidas pela Lei Quadro da Política Criminal. Neste momento estamos na vigência da que foi definida em 2020. No seu artigo 9º define como prioritário na prevenção da criminalidade o recurso ao policiamento de proximidade destinado a proteger as vítimas especialmente vulneráveis. As crianças são sempre, em função da idade, vítimas especialmente vulneráveis. E o artigo 10º consegue ser ainda mais objetivo, definindo que é através do policiamento de proximidade e dos programas especiais, e em especial o policiamento de proximidade e programas especiais de polícia, que se faz este tipo de interação, incluindo as crianças e os jovens, o ambiente doméstico e as relações familiares e nas escolas. Portanto, temos aqui lançadas as pistas para aquilo que, nas forças de segurança, nós procuramos desenvolver, nomeadamente através do policiamento de proximidade. Este policiamento de proximidade, entre outras premissas, assenta em 3 que se partilham aqui hoje. A primeira é de que a segurança não é um assunto exclusivamente policial, muito pelo contrário. As forças de segurança têm, no essencial, competências de resposta ao crime, mas quando nós pretendemos gerir os problemas da delinquência, nós temos que necessariamente atuar sobre as causas do crime. E se as forças de segurança conseguem identificar essas causas, se a sua atuação é de âmbito essencialmente social, não são reconhecidas ou atribuídas às forças de segurança competências para atuarmos na área social. Por isso nós precisamos de construir parcerias, seja, como foi falado hoje de manhã, nos contratos locais de segurança, seja, entre outros, as iniciativas como o programa Escolhas, que acabou de ser aqui referido, exemplos de sucesso que ocorrem, felizmente, um pouco por todo o país, em que, de facto, a interação é chave na detecção das maiores fragilidades e na promoção de valores que, conforme percebemos, vão escapando no processo de crescimento destes jovens. Ora, através desta partilha de competências, nós conseguimos privilegiar a prevenção criminal em detrimento da reação policial, que é o objetivo máximo do policiamento de proximidade. Costuma-se dizer, em escola, que o bom polícia de hoje e o bom polícia do futuro já não é o polícia que combate o crime, mas é o polícia que consegue evitar que o crime aconteça, o polícia que consegue prevenir o crime. E, portanto, é esse o nosso objetivo atualmente. E, por último, como resultado de tudo isto,
combater as causas da delinquência através das redes locais de parcerias. Isto leva-nos a uma intervenção assente em 3 pilares, essencialmente preventiva, individualizada, porque cada caso é um caso, nós não conseguimos generalizar protocolos de atuação, e depois interdisciplinar, porque concorrem para o encontro das soluções várias entidades de diferentes áreas sociais. As forças de segurança, como todos sabemos, têm, sobretudo assente no programa da Escola Segura, o seu principal vetor de interação com a comunidade juvenil, que tem, entre outros objetivos prioritários, a promoção da cultura de segurança nas escolas e fomentar o civismo e a cidadania. São competências das forças de segurança não só garantir a segurança das áreas envolventes, mas também promover a realização de ações de sensibilização e prevenção, efetuar o diagnóstico de situação da segurança e proceder ao atendimento e apoio a vítimas de crime. Em concreto, a Polícia de Segurança Pública tem afetos a este programa aproximadamente 360 polícias que abrangem perto de 3.200 escolas e 900.000 alunos. É um programa que comemorou este ano o seu 30º aniversário de existência, portanto nós temos hoje uma geração de adultos que cresceu a ter polícias todos os dias na sua escola, o que de facto é algo extraordinário e, entenda-se, não é comum nos outros países. Partilho agora convosco alguns daqueles que são os nossos dados operacionais. Este primeiro acaba por refletir a evolução das ocorrências criminais e não criminais que são reportadas à Polícia de Segurança Pública. Estes dados são apenas compilados da Polícia de Segurança Pública. Naturalmente que, maioritariamente, nós somos chamados quando ocorrem crimes, sobretudo pelas escolas, e, portanto, a maioria das ocorrências é de natureza criminal, que aqui está. O que nós percebemos é que houve um ligeiro aumento até 2015, o ano letivo 2015-2016, depois fomos tendo uma curva tendencialmente descendente. Os anos letivos 19, 20 e 2021 são fortemente influenciados pelo Covid e, portanto, com uma diminuição das atividades presenciais, tivemos naturalmente uma diminuição do número de ocorrências reportadas. No ano letivo 21-22 volta a aproximar dos valores anteriores, ainda assim valores abaixo daquilo que era registado anteriormente. Portanto, nós temos um nível de conflitualidade a descer nas nossas escolas. As ocorrências não criminais, pelo contrário, vão estabilizando nos últimos 2, 3 anos também, como era expectável. Tiveram uma curva ascendente precisamente até o ano 15-16 e depois gradualmente foram descendo. Aqui dividido por tipo de ocorrência, tem aqui um conjunto de dados. Se tivéssemos mais tempo, eu explanaria, mas gostaria apenas de evidenciar 2 deles, que normalmente são aqueles que são muitas vezes questionados para nós procurarmos refletir o bullying. Como sabemos, o bullying não é um crime, nós não conseguimos nunca apresentar estatísticas referente ao crime de bullying, mas existem aqui 2 aspectos que são relevantes de evidenciar. Primeiro, as ofensas à integridade física e as injúrias e as ameaças. Este gráfico o que permite ver é que foram gradualmente descendo o número de participações por ofensa à integridade física simples, enquanto que, pelo contrário, foram aumentando o número de denúncias por injúrias e ameaças, repito, com exceção dos anos letivos 19, 20 e 2021. A interpretação que nós temos vindo a fazer, em parceria com as escolas, é que isto resulta de que os jovens, conscientes daquilo que vai sendo o fenómeno de bullying e da sua responsabilidade para participarem na solução e na prevenção deste tipo de comportamentos, vão denunciando numa fase cada vez mais precoce do problema. E, portanto, antes que chegue ao momento da ofensa à integridade física, que em concreto são as agressões, optam por denunciar quando ainda está na fase da injúria e da ameaça. E, no fundo, acabam por tomar parte da solução, que é exatamente aquilo que nós pretendemos quando os educamos para a cidadania. Especificamente em relação à delinquência juvenil, queria apenas partilhar convosco, e está aqui destacado a cor vermelha, que, ao contrário daquilo que tem sido amplamente reportado, as estatísticas no âmbito da delinquência juvenil não estão mais altas do que nos outros anos, muito pelo contrário, acompanham sempre os valores mais baixos daquilo que têm sido as tendências desde 2017. Temos sempre períodos de maior aumento, no início das atividades letivas até dezembro, e depois o mês de maio, que antecede o final do ano. E rapidamente aqui referir o número de ações de sensibilização que vamos fazendo e passar aqui para os destinatários, que, conforme podemos ver, são várias centenas de milhares todos os anos que
pelas nossas escolas vão recebendo as ações de sensibilização. Terminava com este slide daquilo que são as nossas propostas para o que é importante de ajudar os jovens neste de prevenção e na integração. Primeiro, ajudar a detectar precocemente a tendência da criança para um comportamento violento, e quando se fala em detectar precocemente, estamos a falar na idade pré-escolar ou primeiro ciclo. É aí que tem que ser feita a primeira intervenção e os primeiros diagnósticos. Trabalhar estratégias para minimizar impactos em momentos de crise. As escolas, enquanto espaços primordiais de convívio, têm que de facto ser habilitadas, e quando digo escolas não digo professores, porque os professores têm outras competências, mas as escolas têm efetivamente de ser espaços que sejam capazes para conseguir gerir esses momentos de crise. Regular a tendência da criança para um comportamento violento, mas ao longo do seu percurso de vida. Nós percebemos que a criança que tem problemas de conduta no primeiro ciclo vai ser o jovem delinquente no ensino secundário, que mais tarde vai ser o criminoso ou vai ser o agressor em violência doméstica. Isto é um percurso que é padrão ao longo do percurso de vida e se foi sempre acompanhado por um conjunto de instituições e nunca se conseguiu modificar essa tendência. Promover competências de socialização desde o início e trabalhar a capacidade de empatia e relacionamentos equilibrados. E isso consegue-se desenvolvendo um vocabulário emocional que nos ajuda a identificar não apenas as nossas emoções, mas sobretudo as emoções dos outros e a percebermos quando nós temos que parar porque estamos a começar a desrespeitar os direitos do próximo. Muito obrigado. Ora bem, e após estas 4 apresentações, eu penso que ainda temos um tempinho para uma ou outra questão. Se houver questões na sala, gostaria que pudessem colocar a questão e também, se possível, a quem se dirija ou mais do que um dos nossos oradores. Faz favor. Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Venâncio. Eu estou neste momento como vereadora na Câmara Municipal da Amadora. Mas algumas das reflexões que gostava daqui de partilhar, e no final tenho uma pergunta apenas, foi um bocadinho da experiência que tive como Presidente de Junta da Falagueira Venda Nova, também na Amadora. Bom, foi aqui dito e referido, antes de mais agradecer também as apresentações que foram aqui feitas, foram muito ricas, e eu acho que este tema dava em si só uma conferência, não é? De facto, a violência juvenil é uma violência de contexto, e surge normalmente quando alguma coisa falhou, nomeadamente e em primeira instância se calhar a família. Por isso é que eu considero que de facto a escola é de facto tem muita importância para quebrar este ciclo, porque julgo que o que foi aqui apresentado, os números são essencialmente números resultantes da violência em contexto escolar, mas eu acredito que ainda assim a violência em contexto escolar é muito diminuta face à violência juvenil fora do contexto escolar. E portanto eu julgo que a escola será de facto o meio para quebrar este ciclo de violência. E portanto deixo aqui algumas reflexões que têm a ver de facto com o reforço da escola segura, do projeto Escola Segura. Apesar dos números apresentados, eu acho que o número de agentes deveria ser maior. E com um perfil adequado, porque isso é fundamental. Depois, fomentar, de facto, a atratividade de projetos de vida no âmbito das artes e do desporto e com a presença das forças de segurança, porque eu acho que eles podem também ser um meio para definir estes projetos de vida, nomeadamente com estas atividades desportivas. Eu sugeri há alguns tempos ao, agora é intendente, Rezende, que na Amadora tivéssemos uma coisa semelhante a uns treinos da UEP em contexto escolar. E eu acho que os miúdos iam adorar. Até para integrarem as forças de segurança no futuro e não serem captados por estes grupos ou gangues. E verem aqui um projeto de vida romântico nas forças de segurança. Por isso aquilo que disse aqui o superintendente José Fernandes, aquele exemplo que deu do carro é excepcional, porque é isso que os motiva de facto, é ter um objetivo. É estar na escola só para aprender matemática e português neste momento não é aliciante para estes miúdos. Eles têm que ter um objetivo. E isto, de facto, não é responsabilidade nem do MAI, é responsabilidade de todos e também do Ministério da Educação. Depois, aumentar também o número de tutorias nas escolas, absolutamente fundamental, que neste momento só funciona, julgo eu, nos projetos TAPE. Eu julgo que devia ser alargado a todas as escolas.
A questão dos grupos delinquentes, e na Amadora, como saberão melhor do que eu, temos alguns destes contextos. A ligação a esta cultura suburbana, ao drill, ao trap, as mensagens de violência passadas através da música, temos que ter uma reação em relação a isto. Temos que sensibilizar as escolas, os diretores das escolas e os professores para este fenómeno que eu acho que ainda não estão absolutamente alertados. E, portanto, é necessário sensibilizar a comunidade escolar. Eu sei, também vou ter a limitação dos 10 minutos. Programas de escolhas. Eu vivi com 6 gerações de programas de escolhas. E acho que têm funcionado, de facto, muito bem. Tenho uma experiência de 3 dias em Madrid com um grupo de 30 jovens, que fomos, portanto, junta de freguesia, programas de escolhas, de etnia cigana, africanos e caucasianos, e vou-vos dizer que as crianças são todas iguais. Fora do contexto do bairro, elas são exatamente todas iguais e portam-se muito bem. Não tive nenhum problema com eles. Depois, queria-vos dizer também, deixar aqui de facto a questão, que a questão dos programas de escolhas e dos contratos locais de segurança. Temos que articular, porque estão a acontecer demasiados projetos que têm os mesmos interlocutores e os mesmos destinatários e que são, neste momento, contratos locais de segurança, contratos locais de desenvolvimento social, programas de escolhas e agora as comunidades desfavorecidas no âmbito dos PRR, no âmbito do PRR. Portanto, se calhar temos que começar a conversar todos porque isto está a começar a dispersar-se. Não que não seja necessário todo este investimento, mas temos que articular. Finalmente, a pergunta, que eu acho que já de alguma maneira, aqueles 2 últimos quadros que foram apresentados pelo Intendente Guinote são dados apenas de contexto escolar? Não. Eu fiquei na dúvida, ou seja, aquelas ocorrências de roubo, de furtos, são em contexto escolar ou fora também de contexto escolar? É que fiquei na dúvida, não percebi qual era a fonte dos dados, digamos assim. Não respondendo muito objetivamente à questão, essas ocorrências são registadas em ambiente escolar. O quadro que não tinha as ocorrências apenas em ambiente escolar é os da delinquência juvenil. E essas são gerais. Ora bem, ainda temos tempo para mais uma pergunta e o enquadramento gostava, e peço desculpa que fosse um pouco mais curto. Certo é que nós, forças de segurança, estamos aqui numa perspectiva daquilo que é o tema, mais na questão da prevenção, e aí o ambiente escolar é essencial para a prevenção. Claro que teremos outros dados da violência juvenil noutro ambiente, até noutras sessões que estão aí a ser apresentadas, como é o caso da noite, etc. Mas, como a nossa tentativa... mas não consegui. Como a nossa tentativa é prevenir, o ambiente escolar é um ambiente que nós achamos prioritário nessa matéria, onde conseguimos direcionar o nosso esforço para isso, e nessa perspectiva é mais, as sessões foram nesse sentido. Se houver mais alguma inscrição... Uma pergunta muito rápida. De facto, temos centros escolares remodelados, com a transferência de competências em que muitos centros escolares passaram para, de facto, para os municípios. Eu vejo lá umas câmaras, um dispositivo de videovigilância, que muito se fala que a videovigilância é um fator dissuasor e de prevenção. Eu gostava de perguntar, não sei, até porque temos elementos da PSP, se de facto a videovigilância dentro das escolas funciona, quem é que as tutelas e para que é que serve? Não sei quem é que colocou a questão. Pronto, são da tutela da Direção-Geral de Estatística da Educação e da Ciência. Nesse caso, vou-lhe pedir que me identifique qual é a escola e eu farei a ponte com essa Direção-Geral para lhe tentar dar a resposta quanto ao funcionamento do sistema, está bem? Já agora, eu posso ajudar, o Maio não vai ficar chateado comigo, não vai ficar, porque eu estava no Ministério da Educação, no Gabinete de Segurança Escolar, quando foi criada essa política, nomeadamente a instalação da videovigilância e alarmística. Isso tem um racional. E se calhar, se nós o percebemos melhor. O que é que acontece? Portanto, estávamos
na altura, a criar o PTE, o Plano Tecnológico de Educação, que se calhar quem está na sala, professor, sabe isso, e era o objetivo do Ministério da Educação dotar as escolas, como foi dotado, para além da fibra óptica 100 megas, com computadores, com uma série de equipamento. E, na altura, o Gabinete de Segurança Escolar disse, bem, se nós vamos colocar isto nas escolas, algumas escolas, a partir de determinada altura, vão ficar sem vigilância nenhuma, não é? Porque sai o último aluno, o último funcionário, nós vamos ter problemas. E, portanto, junto da CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, na altura foi muito difícil, porque o parecer da CNPD era vinculativo. Nós tivemos que fazer, e então houve ali uma espécie de negociação, conciliação, e já agora só. Portanto, nós tínhamos, vamos esquecer os alarmes, porque aí não precisava da CNPD. A ideia era tornar as escolas, do ponto de vista de segurança, de equipamentos, espaços absolutamente impenetráveis. Esse era o primeiro objetivo. Nomeadamente, através da alarmística, conjugando com as câmaras. E as câmaras, 5 internas e 5 externas, já agora, só para quem não está, penso que ainda se mantém assim, e o Maio, havia algumas, as internas, quando estiver o funcionamento das escolas, elas não funcionam, porque obviamente a CNPD não permitia, e depois sim, a última pessoa que sai, arma o sistema e coloca. Qual era o objetivo então, e portanto voltamos ao mesmo, contrariamente ao que muita gente, não era para vigiar professores, não era para vigiar alunos, era segurança escolar. E com isso tinha uma componente dissuasora, porque obviamente quem pretendia sabia que isto era a ser filmado, servia como meio de prova se houvesse algum assalto para efeitos de processo de crime, e ia ser o objetivo, espero que se mantenha assim. Na altura foi um processo muito difícil, porque eram 1.200 escolas, EB23 e secundárias, hoje serão menos, porque muitos destes números aqui têm que acompanhar a redução do número de escolas e a redução também do número de alunos, porque o nosso problema é demográfico, mas o Maio vai-me desculpar, porque ele está a exercer funções, e o que eu fiz, se calhar, não é eticamente certo, devia ser ele responder, mas eu estive dentro do processo da instalação da videovigilância e estes eram os objetivos. E é por isso é que, ajudando, se calhar não era tanto na perspectiva quanto é que, não, a ideia era proteger as escolas, o equipamento foi um grande investimento e penso que isso foi alcançado. Tá, Maio, desculpa lá. Sim, peço desculpa. Ora bem, e como a sessão de lado ainda está um pouco atrasada, aqui a coordenação permite mais um tempinho para uma questão. Se houver mais alguém interessado em colocar uma questão aqui ao nosso painel, faça favor. Se não há, ainda há aqui a oportunidade de, Sr. Superintendente, se alongar um pouco mais naquilo que eu lhe cortei no seu discurso e assim permite-lhe que lhe possa clarificar alguma ideia. Não, talvez seja interessante porque, desculpa lá, isto não tem a ver com o percurso, tem a ver com a idade e, portanto, não estou nada feliz com isso, não é? Portanto, o que é que acontece? Foi aqui falado, o Sr. Intendente Guinota, obviamente como excelente oficial de polícia que é, disse o bullying não é crime. Portanto, e não é. Não é? Isto é um conceito que foi inventado em 83, por Donóvios, e, portanto, está lá tudo, pode estar a agressão. Mas, já agora, para quem está aqui na sala, e, portanto, são pessoas que se vê que são muito novas, o que é que acontece? Em pleno governo da então Ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, esteve em causa a criação de um tipo de crime, que obviamente não se chamava bullying, mas que era porque o Miguel Maio não teve tempo, porque na altura o que é que foi feito? Fez-se uma distinção entre indisciplina e violência escolar. E então o que é? Indisciplina escolar, a escola trata, tem meios e tem instrumentos, nomeadamente o estatuto do aluno, para ser aplicado, e em determinadas situações a gravidade da falta praticada vai ser, obviamente, objeto de uma intervenção disciplinar da escola, mas não é suficiente. E aí, das duas uma, ou se aplica também a lei de proteção, porque o jovem aluno tem menos de 12 anos, ou, em alguns casos, se aplica a lei tutelar educativa e, até em alguns casos, pode ser a lei penal, porque ele já tem mais de 16 anos. Dito isto, o que é que se tentou na altura? O projeto está feito. Portanto, não sei se o tenho na pena, mas posso mostrar. Era criar, ou seja, se nós estamos a falar de algo relativamente às escolas, e, portanto, não se chama bullying, não pode ser bullying, então, mas se estamos a falar de injúrias, já existe no Código Penal. Se estamos a falar de ofensa corporal, já existe no Código Penal. O que é que se pode criar? E agora, para quem está aqui, obviamente a minha parte sabe, quando nós criamos um tipo legal de crime, ele tem que ter um bem jurídico que visa proteger. Por exemplo, homicídio, proteger a vida, ameaça à integridade física, estão a ver essas coisas, e colocou-se, então o que é que nós vamos proteger na escola para criar um novo tipo legal de crime, que era a violência em contexto escolar?
grandes discussões, portanto, tive várias reuniões na presidência do Conselho de Ministros e o projeto está feito no fundo do quê? Por exemplo, nós não temos aqui bullying, não temos. Eu sou do distrito de Coimbra, aqui de uma aldeia próxima, relativamente próxima, e não, claro, as pessoas da minha aldeia, 98% não sabiam ler nem escrever, sabiam lá o que era bullying, mas utilizavam uma expressão muito interessante. Às vezes eu era muito abrincalhão, obviamente, e vinha-me meter com aquelas pessoas de idade. E elas diziam-me, pá, estava aqui tão sossegada, e vem este jovem, também não diziam jovem, vem este malandro, bulir comigo, vem mexer comigo. Ok, a expressão bulir, vem mexer. E talvez por isso, por essa ideia, então na altura, portanto, obviamente com o grupo de trabalho, disse, nós se calhar podemos criar uma coisa, porque quem estuda estas matérias, até juridicamente sabe, que hoje já não falamos só dos valores jurídico-constitucionais de primeira geração, a vida, digamos, a integridade física, começamos a falar de bens jurídicos de segunda e terceira geração. Ou seja, bens jurídicos que nós, enquanto indivíduo, queremos que sejam protegidos, porque isso, lá está, tem a ver com a qualidade de vida que foi ali falado várias vezes. Por exemplo, eu quando vou para a cama não quero ruído, porque eu quero descansar. E, portanto, temos uma lei do ruído, mas provavelmente ela depois não é suficiente. Até criámos agora na Câmara Municipal de Lisboa a linha ruído para as pessoas poderem denunciar situações. Voltando à escola. Então, o que é que nós queremos? Queremos a segurança e a tranquilidade escolar. Ou seja, quando um pai ou uma mãe vai levar o filho à escola, saber que ele vai ficar em sossego. Por uma razão muito simples. Se calhar a hora alterou, mas o mãe depois... É que, quando lá estive, durante 9 anos no Ministério da Educação, fiquei com uma ideia. Uma escola sem sossego, uma escola sem segurança, não tem sucesso escolar. Muito obrigado, Sr. Superintendente, de adicionar algo mais à nossa sessão. Se me permitem, agora vou fazer um resumo daquilo que são os dados a reter das apresentações que tivemos e depois faremos então o encerramento da sessão. Ora, nesse sentido e daquilo que foi o início da nossa conversa, a idade já não perdoa, Sr. Superintendente, também não é só consigo. E esta questão de ver ao perto, falta-me o comprimento de braço necessário. Assim sendo, e daquilo que foram as apresentações desde o início, e no âmbito daquilo que veio da parte da DGEST, trazer a nós algo mais sobre sobre o tema que pretendemos hoje então aqui discutir. No âmbito da prevenção da violência juvenil, importa então dar a conhecer o papel atribuído a esta direção, através da sua unidade orgânica da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares do Ministério da Educação. A escola deve ser um espaço de todos e para todos, foi esta uma das notas que o Sr. Comissário sublinhou, e para isso muito contribui a segurança. Constituir ambientes escolares seguros, saudáveis e de respeito e cooperantes, fomentando a dignidade da pessoa humana e a participação da comunidade escolar no exercício de uma cidadania ativa, é o substrato básico ao desenvolvimento e persecução de um ensino de qualidade e à afirmação do direito à educação, pelo que a prevenção de comportamentos desviantes e ou delinquentes assume uma especial relevância. Só a segurança no meio escolar, quer na perspectiva da gestão escolar, quer na da comunidade educativa, promove um clima de tranquilidade e de confiança, favorável à integração e à socialização de todos os agentes do sistema educativo, e potenciador não só do sucesso escolar dos alunos, como do seu desenvolvimento psicossocial. Como tal, é necessário investir no diagnóstico, na informação, na formação, na sensibilização e no trabalho em rede para que se consiga responder aos desafios que surgem de forma mais eficaz e antecipada. Relativamente à questão apresentada pelo Sr. Superintendente da experiência que teve e que veio trazer alguns dados que para nós são importantes de reter, esta questão dos modelos. E este modelo responsabilizador, com a entrada em vigor da Lei Tutelar Educativa, parece-nos realmente algo que é importante de reter, de desenvolver e, com isto, poder mudar a nossa perspectiva sobre aquilo que é a prevenção da violência juvenil. A intervenção tem que ser adequada ao meio e ao mundo deste jovem, e foram então apresentados como fatores de proteção e prevenção
a área individual, a área familiar, a área escolar e formativa e, por fim, a área social. Era importante reter este aspecto. Naquilo que foi a apresentação do programa Escolhas, é um programa de âmbito nacional, que tem como público prioritário de intervenção as crianças e os jovens de contextos sociais mais vulneráveis. É um programa que visa promover a promoção da integração social, a igualdade de oportunidades na educação e no emprego, o combate à discriminação social, a participação cívica e o reforço da coesão social e que atua essencialmente ao nível da prevenção de comportamentos e da promoção da integração na escola, na formação profissional ou no emprego de crianças e jovens entre os 6 e os 25 anos. A sua estratégia de intervenção é bastante alargada, desde a área de educação, formação, novas tecnologias, emprego, empreendedorismo, passando pela dinamização comunitária, saúde, participação e cidadania, de forma a poder dar resposta a todas as necessidades diagnosticadas pelos consórcios dos projetos compostos por entidades locais. Aposta também numa prevenção de 360 graus, onde se envolvem não só as crianças e jovens, mas também a família, a escola e a comunidade. E de 365 dias por ano, onde se pretende uma intervenção de grande proximidade, muito regular e constante ao longo do tempo, com os participantes dos projetos. Só assim se consegue um maior impacto na vida destas crianças e jovens, não só ao nível da prevenção dos seus comportamentos, mas também ao nível das oportunidades que lhes são dadas de forma a fazerem das suas melhores escolhas pessoais, escolares ou profissionais. Com esta atuação, ao nível comunitário, acreditamos que estamos a contribuir para a prevenção da violência juvenil, dentro daquilo que é possível e com os meios e recursos que temos nos territórios onde este programa Escolhas intervém. Relativamente àquilo que foi apresentado pelo Sr. Intendente Guinote, é importante reter que a caracterização do processo de adesão a grupos delinquentes, desde os fatores da fase de pré-identificação até à ação propriamente dita nestes grupos, é importante reter isto. O trabalho feito no âmbito do programa Escola Segura, a proposta para a prevenção e integração das crianças que carecem de educação para o direito. E assim, não havendo nada de mais, terminamos esta sessão. Estes resumos da sessão, presumo que depois serão publicados a seu tempo pela organização da conferência, de modo a estarem disponíveis para quem deles necessitar ou quiser utilizar para outros efeitos, e assim conseguem ter estes conteúdos disponíveis. Da nossa parte, agradecemos imenso a vossa presença. A seguir-se-á outra sessão nesta sala, mas como sabem nestas sessões, se calhar queriam atender a mais do que um tema, lamentavelmente o tempo é curto e temos que nos dividir pelo aquele que eventualmente entendemos que é o mais premente para agora. A organização diz-nos que agora temos um coffee break de 10 minutos e agradecíamos que o tempo fosse realmente mais ou menos comprido, de modo a consigamos ganhar o tempo que perdemos. Muito obrigado a todos, bem-ajam.